Bom, vamos então para o último conteúdo do semestre: bens públicos. O que são bens públicos? A definição de bens públicos se encontra no Código Civil. Tá? Geralmente a gente tem legislação esparsa, nesse caso foi parar lá no Código Civil a definição daquilo que são bens públicos, que está no artigo 98. Vocês vão pegar ali artigo 98, 99, 100, tem as definições, tá? São públicos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a qual pertencer. Então, existe uma discussão na doutrina sobre o que é bem público, se são os bens pertencentes à administração direta, às autarquias e fundações públicas, e que os outros bens não teriam esse mesmo caráter público. Por que existe essa discussão? Vocês vão ver dentro das características dos bens públicos, nem todas as características vão incidir sobre esses bens dessas empresas, das empresas, sociedade, né, sociedade de economia mista, empresas estatais no geral. E as características que nós vamos estudar aqui são típicas específicas dos bens chamados de bens públicos. Mas todos os bens que pertencem ou diretamente à administração direta, né, ou à administração indireta, vão ter restrições. Eles não são bens livres e desimpedidos, digamos assim. Então, bens pertencentes a entes estatais que servem de meio atendimento de interesse público. Aqui que o Estado tem patrimônio, o Estado tem patrimônio para atender a coletividade. São bens corpóreos e incorpóreos, bens móveis, imóveis, semoventes, fungíveis, infungíveis. Podem ser terrestres, hídricos, marítimos, fluviais, lacustres, póreos. E a classificação quanto à titularidade está na União. Perdão, na Constituição, desculpa, estou meio tarde da noite, eu estou gravando essa aula, me perdi, desculpa. Está na Constituição. O que são bens da União? Artigo 20. Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Inciso que não diz nada, mas contempla tudo, né? Os que atualmente lhe pertencem, então, qual é o teu patrimônio? Essa definição ela serve para definir o patrimônio de qualquer ente, na verdade. Qual é o patrimônio do Rafael? Bom, os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Enfim, mas está lá. As terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Então, não são todas as terras devolutas, mas as terras devolutas indispensáveis às defesas, etc., à preservação ambiental. Por quê? Porque as outras terras devolutas são pertencentes aos estados. Essa questão das terras devolutas já teve bastante modificação a quem pertencia. Alguns estados, inclusive, estabelecem que as terras devolutas pertencem aos municípios, estabelecem lá nas suas constituições que as suas terras devolutas, que seriam estaduais, pertencem aos municípios onde elas se encontram. Beleza, mas o que são terras devolutas? Eu estou falando como se isso fosse uma coisa óbvia. Deixa eu só terminar aqui. Lagos, rios e quaisquer correntes de águas em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado. Então, o critério é o mesmo da prestação de serviço público, né? Delimitação territorial. É o que está dentro, águas e rios que passem por mais de um estado tem que ser da União. Tá? Os que passem dentro de um único estado são os estados e assim por diante. O mar territorial vocês estudaram lá em direito constitucional, eu acredito, que são aquelas milhas, 12 milhas, 250 milhas, etc. Isso está estabelecido também em convenções internacionais. Os terrenos de marinha e as terras dos índios, isso pertence à União. Tá? E voltando às terras devolutas, o que são terras devolutas? São terras devolvidas. Devolutas é devolvido. Devolvidos por quem e para quem, né? Bom, vocês sabem que o Brasil foi colonizado por Portugal, e quando o Brasil foi colonizado, inicialmente, o Brasil foi dividido. O Brasil inteiro foi dividido em 15 capitanias, e depois essas capitanias foram divididas novamente. Muitos dos proprietários, dos senhores que receberam essas terras nem chegaram a vir para o Brasil, e ficaram desocupadas essas terras.
consequentemente, essas terras ficaram meio sem dono. E aí, depois, terras não devolvidas acabaram retornando para a coroa, voltando para Portugal. Então, são terras que não se acham aplicadas a algum uso público. Basicamente isso, são terras devolvidas e que não têm utilização. Estados. Incluem-se entre os bens dos estados águas superficiais subterrâneas, fluentes emergentes em depósito, áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União, terras devolutas não compreendidas entre as da União. Então, as da União são aquelas exceções, o resto é dos estados. Municípios, aqueles bens aqueles situados nos limites dos municípios, as suas ruas, as suas praças, os prédios públicos pertencentes ao município. Classificação quanto à destinação dos bens. Essa classificação clássica está lá no Código Civil também. Bens de uso comum, bens de uso especial e bens dominicais ou dominiais. Bens de uso comum são aqueles que a gente costuma dizer assim, isso é público, eu posso utilizar, todo mundo pode utilizar. Então, vai ter os federais, estaduais e municipais, os rios, os mares, as estradas, as praças, que a gente chama de público que é aberto. Tem bens que são de patrimônio público, mas são com uso restrito, são uso especial. Os edifícios, os prédios públicos, as escolas, então, são públicos? São. Isso significa que todos podem utilizar a qualquer momento? Não, não significa. Então, bens que têm uma destinação específica, que foram afetados a um uso específico. E bens dominicais ou dominiais são os bens de patrimônio disponível do Estado. São terrenos desocupados, prédios desocupados, por exemplo, uma escola que não tem mais uma destinação, foi abandonado, um prédio que foi abandonado numa escola. São bens que podem ser alienados. Os bens de uso especial e os bens de uso comum, enquanto mantiverem essa característica, enquanto estiverem afetados a um uso, eles não podem ser alienados. Eles têm que ser desafetados para então ser alienados. Está no Código Civil, como eu já tinha dito, artigo 99. Então, inciso 1º, inciso 2º e inciso 3º. O de uso comum do povo, tais como os rios, mares e estradas. Os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, autárquica, territorial ou municipal. E dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal real de cada uma das entidades. Afetação e desafetação. Eu falei anteriormente sobre bens que estão afetados, né? Afetar é atribuir uma destinação ou uma finalidade para um bem. Vai ocorrer por lei, por ato ou inclusive por fato. Como é que ocorre uma afetação por fato? Digamos que eu morava na Trindade, tá? Tinha um espaço que era um terreno, que era público e que estava desocupado. E daí os vizinhos cercaram aquele terreno e transformaram numa pracinha de cachorros. Não tinha nada na praça, era a praça dos cachorros. Isso é uma forma de afetação do bem, de utilização do bem, por uma situação do dia a dia que eu não preciso de um ato formal, eu não tenho uma lei estabelecendo, mas esse bem já foi afetado. Uma outra situação que é fática é a construção de um prédio, por exemplo. Construo um prédio para fazer uma escola. Então, eu vou ter um ato formal da construção, da destinação, mas a utilização daquele prédio como escola é uma afetação desse bem. Desafetação é desfazer esse vínculo. Como é que eu desfaço esse vínculo? Eu fecho a escola, eu fecho a praça, porque a praça não está mais sendo utilizada, aí eu posso desafetar esse bem e posso, eventualmente, alienar esse bem também. Ele pode se tornar um bem dominical ou dominial. Afetação está no artigo 100 e desafetação no artigo 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem sua qualificação na forma que a lei determinar. Quais são as características, então, dos bens públicos? Eles são inalienáveis, impenhoráveis, não onerosos e imprescritíveis. O que significa dizer que eles são inalienáveis? Que eles não podem ser vendidos.
Os quais não podem ser vendidos, os bens de uso comum e os de uso especial. Os dominicais podem. Impenhoráveis. Impenhorabilidade é judicial, tá? Então não está sujeito a penhora judicial, não posso pedir a penhora de um bem público. Não onerosidade, não sujeito a penhor, e a hipoteca. O que é penhor? Tá? Para não confundir com penhora. Penhor é o que a gente faz com bens móveis. Penhor de um relógio, por exemplo. Isso é penhor. Eu entrego numa loja de penhores, ou entrego na Caixa Econômica, que tem penhor, e eu recebo um dinheiro. Depois eu devolvo esse dinheiro com juros. Hipoteca é, em regra, incide sobre bens imóveis ou semelhantes a imóveis, como barcos e aviões, etc. Também é uma garantia. Logo, eu não posso fazer isso com bens públicos. Por quê? Porque isso é uma característica que vai permanecer com o bem. Então, eu não posso repassar um bem para o próximo administrador com esse ônus. É uma escolha que não cabe. Né? Imprescritibilidade não está sujeito a uso capião. Bens públicos não podem ser usucapidos. Prescritibilidade por quê? Porque eles não prescrevem. A passagem do tempo não modifica a sua natureza. Então, inalienabilidade. Como é que eu faço alienação, então, de bens públicos? Porque eu digo que eles são inalienáveis, mas é evidente que eles podem, em algum momento, ser vendidos. Eu preciso primeiro desafetar, transformar esse bem que era de uso comum ou de uso especial em um bem de uso dominical e observar algumas regras. Artigo 17 da Lei 8666, que vocês vão estudar no semestre que vem. Alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, ou seja, tem que ter um motivo, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Quando imóveis, então eu quero vender um bem imóvel, preciso de autorização legislativa, tá, para a administração direta e para as entidades autárquicas e fundacionais. E para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência. Então, vou precisar sempre de uma avaliação prévia e de licitação. Tá? E autorização legislativa para aqueles que são da administração direta ou autárquica e fundacional, basicamente bens que têm natureza pública efetivamente. Vocês viram como confunde, né? Eu disse que não são bens públicos os bens das empresas públicas, sociedades de economia mista, vírgula, mas precisa licitação. Então, eles não são livres, absolutamente livres. Então, alienação, regra geral, interesse público mais motivação. Quando imóveis, se da administração pública direta, autárquica e fundacional, autorização legislativa mais licitação. E se for da administração indireta, licitação. E quando móveis, também licitação. Características dos bens públicos. Impenhorabilidade. Artigo 100, os pagamentos devidos pelas fazendas públicas, e que a gente já falou, né? Como é que é feito o pagamento? É por meio de precatório. Então, eu não posso pedir penhora judicial dos bens públicos. Mas o Estado, eventualmente, é condenado a pagar. Né? E como é que é feito o bloqueio judicial desses bens, desses valores nas contas? Bom, é porque aí entra o que a gente estudou lá no início do semestre, interesse público primário, interesse público secundário. O pagamento por precatório é um interesse público secundário, né? Um interesse de proteção de organização administrativa e proteção do patrimônio. Mas, quando está em jogo um interesse, um direito fundamental, a gente tem um interesse público primário. Então, os juízes entendem que, nesse caso, é possível burlar a regra prevista na Constituição. E empresas públicas e sociedade de economia mista, eu posso ter penhora? Até pode, dependendo do tipo de bem. Se for um bem que está afetado a um serviço, ou seja, que está sendo utilizado para prestar um serviço público que atende a coletividade, não. Agora, se não for um bem afetado, sim. Então, eu posso pedir o bloqueio de uma conta de um banco público? Posso. Eu posso pedir o bloqueio da sede de um banco? Não. Não, porque ele está prestando um serviço à coletividade. Basicamente, essa é a regra. Isso serve tanto para as empresas públicas quanto para empresas privadas que prestam serviço público. Por isso que eu não consigo penhorar um bem, por exemplo, pedir a penhora judicial de um ônibus no coletivo do consórcio Fênix. Eu posso pedir o bloqueio das contas, mas não no ônibus, por exemplo. Até poderia pedir de um ônibus, né?
mas não de 50 ônibus, não de toda a frota. Imprescritibilidade. Os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião, está previsto no Código Civil e também na Constituição. E os bens das pessoas jurídicas públicas com personalidade jurídica do direito privado estão sujeitos ao uso capião? Por exemplo, um patrimônio que é da Caixa, ou um patrimônio que é do Banco do Brasil, da Petrobras. Esses bens estão sujeitos ao uso capião? Como sempre, no direito, depende. Tem decisões nesse sentido, não é possível o uso capião do imóvel da Caixa Econômica, para terceiro atributo da STJ, bem vinculado ao sistema financeiro da habitação, é público. Basicamente, o que a gente tem que observar é que se está afetada a realização do serviço público, não. E se não está afetado, em tese, sim. Mas, como vocês viram, tem exceções. Vamos ter que analisar caso a caso e analisar o que diz a jurisprudência para aquela situação em concreto. Que tipo de bem vocês estão analisando? Por que eu estou falando vocês estão analisando? Porque eu estou imaginando que vocês se deparariam com uma situação dessa, eventualmente advogando para alguém que tem um bem que está pedindo uso capião. Pode ser que vocês consigam, pode ser que não, mas vocês vão ter que estudar o caso concreto para ver se enquadra nessas exceções aqui ou não. E ainda, continuando falando sobre a utilização de bens públicos por particulares, quais são as modalidades mais comuns? Autorização, permissão e concessão. Tem essas outras aqui, essas três aqui que estão embaixo com menos destaque, vocês vão estudar novamente em direito urbanístico. Então, eu só passo rapidamente por elas, tá? Autorização de uso é basicamente a mesma ideia dos serviços públicos, tá? A gente tem autorização, permissão e concessão, a gravidade ou a importância é a mesma. A autorização é muito mais simples, é discricionário, revogável a qualquer tempo. Quando é que eu peço autorização para usar um bem público? Quando eu quero utilizar ele por pouco tempo, ela pode ser gratuita, não precisa de grandes formalidades, então eu quero fechar a rua da minha... Não agora, né? Mas digamos que nós estivéssemos uma normalidade e fechar a rua para fazer uma festa junina no final de semana. Então eu peço uma autorização de uso desse bem, fechamento da rua. Instalação de um circo, de uma festa comunitária, estacionamento para eventos. Pense no período sujos, por exemplo. Peço autorização para fechar as ruas para passar um bloco. É uma autorização. Pode ser gratuita ou pode ser onerosa. Permissão de uso. Da mesma forma, é um ato unilateral, discricionário e precário. Não depende de autorização legislativa. Vai haver alguma forma de concorrência se houver disputa pela utilização daquele bem. Por exemplo, colocação numa banca de jornal. É interessante que exista uma permissão de uso. Se for extinta antes do tempo a permissão, por exemplo, eu permitir que eu colocasse uma banquinha durante a temporada, durante a alta temporada, e permitir que alguém utilizasse um bem. Se eu extinguir essa permissão antes do tempo, existe uma divergência na doutrina se existe direito à indenização. Também seria precária. Mas se entende que se existe um prazo, né, foi previsto 3, 4 meses e eu extingo antes, teria direito à indenização. Principalmente porque já exige algum tipo de investimento do particular. Já a concessão de uso é um pouquinho mais séria, né? É um contrato administrativo, aí vai depender de licitação prévia, não é precária, é bilateral, vai ter um prazo determinado. Quando é que é utilizada a concessão? Boxe em mercado público, dependências dos aeroportos, que em regra também já são públicos, estações rodoviárias, cantinas de escola, tem uma característica contratual e de mais permanência e maior investimento. Então, em regra, também não são gratuitas, são onerosas, são pagas. E aí entram aquelas outras que eu mencionei, concessão de direito real de uso, forma remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, geralmente é para regularização fundiária de interesse social, ou urbanização, industrialização. Concessão de uso especial para quem tem moradia também era uma medida provisória que pegou uns casos específicos ali por um certo período. É quando uma pessoa utiliza um terreno como seu, que é público, por um
terreno pequeno, até 250 metros, em área urbana, e é bem excepcional, tá? Para enquadrar aqui. Já não é mais possível enquadrar nessas hipóteses aqui. Foi só até um certo ano que eu não me recordo agora. Cessão de uso gratuito, vai ser utilizado por outra entidade pública, né? Então, uma cooperação interinstitucional. Eu já falei sobre alienação, sobre utilização. A única coisa que eu não tinha falado ainda era sobre aquisição. Como é que se adquirem bens públicos? O Estado pode comprar, em regra vai depender da licitação, eventualmente pode ser dispensada, isso também vocês vão estudar no semestre que vem, os casos de dispensa de licitação, por doação de uma pessoa física ou pessoa jurídica. Quando há ônus, depende de autorização. Tá? Não sei se vocês vão lembrar, não vão lembrar até porque isso não foi muito divulgado, mas quando terminou as Olimpíadas, sobrou um monte de câmera no Rio de Janeiro, que eles tiraram, porque tinha uma manutenção cara, e eles queriam doar para São Paulo, se não me engano, e o Legislativo não autorizou o recebimento da doação, porque tirava um ônus financeiro muito grande. Então, a doação depende de autorização, se tem algum ônus. Dação em pagamento de dívida, depende de anuência de administração. Então, geralmente tem previsão legal. Devo tributos, por exemplo, eu entrego algum bem, isso tem, às vezes, planos para fazer esse tipo de dação em pagamento. Permuta também é uma questão de acordo, tá? Mas depende se eu quero permutar um bem público imóvel, por exemplo, vai depender da autorização legislativa. Aqui um outro exemplo, não é exatamente de São Paulo, mas é do Dória. O Dória queria fazer uma permuta uma vez também, e tinha uma mansão que tinha fechado um trecho de um bem público, acho que era uma rua, o final de uma rua, e ele tentou fazer permuta, tentou fazer compra, só que não é uma decisão do particular, né? É uma decisão que depende da manifestação de interesse do Estado, e não o contrário. Temos ainda o uso capião, sucessão e desapropriação e o registro do projeto de loteamento. O que é uso capião? É a mesma coisa. O Estado pode adquirir um bem por uso capião. Ele adquire do particular. Olha a sacanagem. Se ele utiliza por 10 anos seguidos de forma ininterrupta para utilização, dando alguma finalidade para um bem, ele adquire a propriedade. Isso é chamado de desapropriação indireta. Existe uma ação de desapropriação indireta, que é para buscar uma indenização para o particular. Tá? Isso aqui vocês podem eventualmente precisar também na vida profissional de vocês. Digamos que o Estado construiu uma estrada e tomou parte do meu terreno e eu não me dei conta, né? Porque estava, sei lá, no meio de uma lavoura, eles tomaram um pedaço do meu terreno. Eu não me dei conta, passaram alguns anos. Se eu não me der conta dentro do prazo, eu perco esse terreno gratuitamente, por uso capião. Se eu me der conta, eu tenho que ajuizar uma ação de desapropriação indireta, que é para que seja reconhecida a desapropriação indireta e que eu receba alguma indenização. O Estado adquire bens por sucessão. Basicamente, se não houver herdeiros, ou se o particular resolver deixar para o Estado, ele pode deixar. Mas quando não tem herdeiros, nenhum tipo de herdeiro, sempre tem alguém, né? Sempre tem um primo que aparece para resgatar, mas se não houver algum herdeiro, vai passar para o município. O município não fica solto no mundo, né? A desapropriação, que a gente estudou agora há pouco, mediante pagamento de indenização, e também pelo registro do projeto de loteamento. Você já deve ouvir falar em loteamento. Loteamento é quando eu tenho uma gleba de terras, eu tenho um terreno grande, assim, e eu divido em vários lotes, eu tenho que pedir autorização para fazer isso, eu não posso fazer isso por conta. Instituir esses condomínios fechados, assim, por conta, não dá, precisa uma autorização para esse projeto. E aquelas ruas internas, elas passam a ser ruas públicas. E também nos projetos de loteamento tem que ter previsão de praças, de alguns serviços essenciais que vão se tornar públicos. Então, é uma forma de transferência de propriedade que era privada para se tornar uma propriedade pública também. Era isso. É um conteúdo que a gente vê de forma mais rápida, porque a gente já está no final do semestre. E muito do que vocês começaram a ver aqui, vocês viram que eu mencionei já mais uma vez a lei de licitações,
vocês vão estudar no próximo semestre. Então, vai ficar mais claro para vocês no próximo semestre como funciona algumas das coisas que a gente viu aqui, certo? Foi um prazer estar com vocês à distância esse semestre, né? E nos encontramos por aí.